E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Overview aqui na Black Company, meus amigos. E hoje é dia de falar, meus amigos. Estamos aqui em uma plena segunda-feira, dia 26 de maio, precisamente às 9h48 da noite, né? Reuni aqui o nosso time de elite para podermos falar sobre a segunda temporada de The Last of Us, a adaptação da HBO Max, né, para a série de videogames The Last of Us, né? E a segunda temporada terminou e hoje vamos conversar sobre isso. Então eu, Marcelo, reuni aqui a bancada mais sobrevivencialista da podosfera nacional, começando por ele, o mestre, o nosso querido Thiago P. E aí, Thiago, como é que você está hoje? E aí, galera, vamos lá para um turno duplo hoje, pra gente conseguir falar sobre The Last of Us, pelo menos, né, com o último episódio bem fresquinho na cabeça. E eu só quero dizer, cara, que cura pra fungo é Vodol e Minâncora. Nossa senhora! Mas é isso, e continuando aqui as apresentações da bancada, está ele, o nosso querido Thiago Jobim, nosso querido Thiago. E aí, meu querido, como é que você está hoje? E aí, como é que vocês estão, pessoal? Cara, hoje é um dia misto, né? Eu tô alegre porque a temporada acabou, mas tô triste porque a temporada saiu. Eita. Então hoje é um dia que eu tô bem quente, hoje tô cheio de opinião controversa. Eita, meu Deus, é hoje. E pra completar aqui a nossa bancada, o nosso estreante da noite, o nosso querido Ricardinho. E aí, Ricardo, como é que você está hoje? Fala, pessoal, eu tô bem recuperado aí também dessa temporada aí que eu achei boa, apesar dos pesares. E, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Michilizzi, pro player em procrastinação. E vamos que vamos. Cara, mas isso aí a gente é mestre. Pô, é elite, cara. Pô, é elite demais, é isso. Então, antes da gente entrar aqui de fato no nosso bate-papo, eu vou pedir pra você, querido ouvinte, ir nas nossas redes sociais, né? Lembrando que nós estamos lá no Instagram, no @BlackCompanyBR_. Nós estamos no X, nós estamos no Threads, nós estamos no Blue Sky, né? Todos esses links para nossas redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Lembrando também, se você está ouvindo a gente aqui tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, inscrevam-se no canal da Black, né? Desses agregadores, porque isso é importantíssimo para você saber sempre que um podcast novo da Black, não só o Overview, mas os outros podcasts da casa também vão entrar no ar, né? Ative as notificações, que isso é importante também, né? Você se inscrevendo ajuda a gente no algoritmo, né? Divulgar o nosso podcast para mais pessoas, né? Então, estamos chegando na marca já de mais de 1.000 seguidores, né, aqui no YouTube. Então, isso ajuda a gente também pra caramba. Então, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então, faz essa forcinha aí. Já estamos quase chegando na marca que a gente determinou para o nosso ano aqui no YouTube da Black Company, beleza? Então é isso, minha gente. Chega de informação e vamos aqui então para o nosso bate-papo de hoje, porque, gente, tem coisa, hein? Que série. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, hoje estamos aqui reunidos para poder falar sobre The Last of Us, né? A segunda temporada dessa série que deu o que falar, né, gente? E, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu quero abrir a discussão a gente já falando sobre isso. Eu acho que foi a temporada mais divisiva, né? Entre pessoas que gostaram e não gostaram em relação à primeira temporada. A primeira temporada acho que foi muito, pelo menos assim, a maioria, pelo que eu vi da bolha e tudo mais, acho que a maioria mais gostou do que não gostou, né, da atuação da primeira temporada. Até porque, assim, fazendo uma comparação muito rápida, a primeira temporada, eu acho que ela foi muito mais cópia 1 para 1 do jogo, né, mudando alguma coisa aqui e ali, né, mas, sei lá, 95% da série foi muito cópia 1 para 1 do jogo, né? E essa não. Na segunda temporada, acho que os criadores, né, o Craig Mazin e o Neil Druckmann, que teve mais envolvimento na segunda temporada, eles retrabalharam algumas coisas, talvez até a pedido do próprio Neil Druckmann mesmo, que queria mudar alguma coisa em relação ao que ele tinha feito ao jogo de 2020, né? Então, cara, foi a temporada mais divisiva, né, em relação à primeira, e aí eu quero já começar as discussões ouvindo a opinião de vocês em relação a isso. Cara, eu sinceramente achei melhor que a primeira.
Eu acho que a primeira, assim, por mais que ela tenha sido esse copia e cola aí que você falou do jogo, ela foi um pouco lenta, redundante, assim, sei lá, eu tenho essa sensação, assim. Porque, não sei também, porque, tipo, eu tava mais com a expectativa que esse segundo jogo, que segunda série, né, vamos dizer, segunda temporada, fosse realmente algo mais, sei lá, visceral, igual o jogo é. E acabou não sendo tão visceral assim quanto o jogo, né? Não tem nem como também. Quer dizer, teria, mas enfim. Mas assim, como que eu posso dizer? Pelo menos 3 episódios aí são bem fracos, assim. Na minha concepção. Agora o resto eu achei que conseguiram, assim, fazer bem, deixar bem fiel ao jogo e trazer um pouco daquela atmosfera meio que pós-apocalíptica mesmo. Caramba, até é ruim de falar aí, mas... Enfim, estamos enrolando, eu sou novato aqui, vocês me perdoam aqui se eu der uma engasgada aí. Não, relaxa. Mas é basicamente isso aí. E eu acho que, tipo, no geral, assim, a nossa querida Marquito foi bem também na atuação, né? É verdade. Sim. É verdade. Eu posso pegar esse gancho? Por favor. Porque, assim, se tem uma coisa... Eu já falo, né, o que eu achei realmente da temporada ou não, mas tem uma coisa que realmente me irritou demais durante todos esses 7 episódios, foi um hate gratuito em cima da Bella Ramsey, sendo que toda a atuação dela foi incrível. Sim, e tudo que eu vi que o pessoal criticou dela, vamos esquecer a parte da aparência, né, que isso aí eu acho que não devia nem entrar. Acho que nem perder tempo dando essa atenção pra isso, porque pra mim realmente não é algo que vai fazer a diferença, sabe? Pô, eu falei mais pelo meme, tá? Também Não, eu tô ligado. Não, relaxa. A gente entendeu, relaxa. Mas eu não quero ficar dando muita atenção pra hate por conta da aparência da atriz, não, porque, sabe, essa é idiotice. Pra mim é só idiota. Sabe? Pois é. Exato, mas assim, eu vi muita gente reclamando, falando assim, porque eu não gostei da Ellie e da Bella Ramsey porque... ela é muito chata. Porque ela é crica. Porque ela não tem aquele instinto de sobrevivência. Cara, se você pegar qualquer outra atriz e colocar lá, ia ser exatamente igual, porque isso tá no roteiro, isso não é da atriz. E a galera tá metendo pau na atriz, reclamando de coisas que foi a mesma coisa, cara, que fizeram com a Brie Larson no Capitão Marvel. Sim, meteu pau nela de algo que estava no roteiro. Cara, não faz sentido nenhum. Pra mim isso é um hate disfarçado, né? Eu acho que tem muita gente que tava nessa ideia da aparência e daí quis, tipo, criticar coisas que estão envoltos no personagem. E assim, essas críticas do personagem, aí eu concordo. Eu acho que mexeram com um pouco da personalidade da Ellie em relação, né, ao que a gente tem no jogo. E assim, mexeram de uma forma ruim, que não ficou legal pra ela, não ficou legal pra personagem. Sim. Até porque o que mandaram ela fazer, ela entregou muito bem, cara. Eu não tenho reclamação sobre isso. Questão. Agora, a forma como escreveram, de fato, e aí eu quero abrir até o espaço também pro Jago ali comentar, a forma como eles escreveram, não vou dizer em todos, mas em alguns momentos, a Ellie, né, na série, pra mim, ela ficou muito desconexa, assim. Tudo bem, cara, ótimo. A gente fica muito apegado também ao que foi feito no jogo, e às vezes a gente acaba esquecendo que é uma adaptação, realmente tem coisas que precisam mudar, né? Então é outro tipo de linguagem, né? É televisão, não é videogame, né? A gente não tem um controle ali e tal, então certas coisas realmente eu concordo que precisa mudar, mas tem outras que eu acho que é muito mais inerente da personagem, né? Essas mudanças que fizeram. Posso só completar também a respeito do que eu tava falando, inclusive da questão de aparência, assim, acho que não tem nada a ver, mas como eu disse, foi mais pela questão do meme. E a única parte que de personagem mesmo que eu acho que pecaram muito ali foi justamente essa parada dela, tipo assim, não transparecer tanto esse ódio pelo Joel. Eu achei que por mais que, beleza, dá pra você perceber que ela tem uma raiva ali dele por causa daquilo e tudo mais, só que na série eu não senti assistindo, falando, nossa, parece que não tá transpassando legal essa ideia de que ela tá
meio que com ódio dele, né? Porque foi o que levou eles a parar de se falar, coisa de pai e filha, entre aspas. Mas assim, eu não senti isso na série, cara. Eu não sei vocês também. Só pra fazer um disclaimer antes da gente começar, né? Antes da gente continuar, na real. Vai ter spoiler, tá, gente? Então, se você não jogou, né? Ou não viu, não terminou de ver a série, enfim, vai ter spoiler pra caramba da temporada. Obviamente, a gente não vai falar os spoilers do jogo, do que acontece, né, depois de um determinado momento, né, a gente não vai dar esse spoiler, mas a gente também vai falar de spoiler de tudo que aconteceu até então na série e no jogo, tá? Então, já estão avisados aí que vai ter spoiler, né, continue aqui, se você já viu ou você já jogou, né, então... mas eu concordo contigo, Ricardo, inclusive eu quero passar a palavra aqui pro Thiago, né, pra ele poder dar a visão dele também. Cara, Jago, eu vou te dizer uma coisa. Tem certas coisas na Ellie e na Abby, por menos que a gente tenha visto a Abby na temporada, né? E, assim, é uma decisão totalmente criativa da série, que eu respeito, né? A gente vai comentar ainda sobre isso. Mas tem certas características da personagem, e eu acho que a gente vai acabar focando muito na Ellie, porque o jogo em si, a adaptação do jogo na série do jogo, o jogo é praticamente todo focado na Ellie, então não tem como a gente não focar também a nossa discussão na personagem, né? Mas essa mudança de instinto dela, da raiva dela, e principalmente da tristeza que ela sente, eu acho que não condiz muito com o que o jogo apresentou, e eu não sei qual vai ser a consequência disso lá pra frente, né? Obviamente, a gente não vai dizer o que acontece, né? Não vai dizer nada disso, mas eu acho que tem essa coisa da raiva da Ellie, que é muito intrínseca da personagem, que aqui eu acho que ficou um pouco mais atenuada. Cara, eu concordo plenamente com você, Marcelo. E só trazendo aqui, puxando um gancho bem no começo, cara, parte dela, se fosse parte 2, tem 5 anos, cara. E assim, eu lembro a sensação de ter jogado a primeira vez, cara. É um jogo espetacular, que inclusive quem puder jogar, recomendo fortemente que aproveite esse jogo. Mas eu realmente senti que a Ellie, ela não teve aquela vingança, né? Porque muita gente até diz que o meme do Seu Madruga faz sentido, né? Vingança nunca plena, matar alma e envenena. Então, sem dar spoiler, né? Mas vocês vão ver mais pra frente como é que vai acontecer. Mas eu senti que a Ellie, nesse arco dela, ela não teve aquela vingança constante. Eu via momentos em que ela recordava a cabeça e ela falava, cara, eu estou aqui pra matar todo mundo. E eu acho que o ponto que o jogo, pelo menos esse arco da Ellie, mais quer trazer é o quão longe ela tá disposta a ir por essa vingança. Sim. E a personagem, eu vou dizer assim, a Ellie da Bella Ramsey, né? Porque tem a Ellie do jogo e a Ellie da Bella Ramsey. A Ellie da Bella Ramsey, isso não tem nada a ver com a atriz. Eu acho que a atriz, inclusive, entregou um papel fenomenal. Sim. Mas eu acredito que a Ellie da Bella Ramsey, ela não entregou não só o instinto de vingança, mas o instinto de sobrevivência. Eu achei que a Dina era mais sobrevivente do que a Ellie. Porque no jogo, a gente vê que o Joe ensinou muito pra Ellie. Sim. Ensinou muito a fazer interrogatório entre muitas aspas, né? Mas... Tortura gratuita. Tortura recreativa. Ensinou a como lidar com questões ao redor desse mundo pós-apocalíptico, desde situações, por exemplo, alguém tá enganando você pedindo ajuda, só que é uma emboscada. Então o Joe ensinou a ela a usar uma sniper, o Tommy também usou junto. E eu acho que... Tem toda uma sequência no jogo, inclusive, de fazer isso. Tem. Né? Inclusive, eu tô jogando agora o jogo, né? Inclusive, antes dessa gravação, eu estava jogando The Last of Us. Olha aí. Então, eu acho que a Ellie... Cara, faltou isso na Bella Ramsey, esse instinto de querer ir atrás. Parecia que quanto mais episódio eu via dela em Seattle, mais ela não queria estar lá, e a Dina que insistia. E, inclusive, o momento que me comprovou isso foi quando a Ellie quando a Dina, né, contou que estava grávida, e elas foram juntas, né, até, eu não lembro agora o local exatamente, mas a Dina, ela vê, né, um grupo de serafitas mortos, né, o corpo deles ali tá empalhado ali, pegando mosca, e a Dina vomita, e a Ellie tem noção, e começa a comentar que ela não devia estar ali e tal, e a Dina dá uma lição de moral, e fala, não, olha só, eu não contei como é que eu matei a primeira pessoa, enfim, aí é uma outra discussão, mas o ponto que a Dina traz é que é o seguinte, se fosse a família dela, que ela não gosta, ela iria atrás. E aí ele concorda. E naquele momento eu falei, cara,
a Ellie, pelo menos no jogo, cara, ela tava dedicada completamente a se vingar. Sim. Ela não iria pensar, de repente, 2 vezes em, talvez a Dina tenha razão, sabe? Eu tenho que continuar seguindo em frente, tenho que vingar. Mas pra mim pareceu que a Ellie, ela de fato não queria estar ali. Ela queria viver com a Dina, uma vida feliz. E eu senti falta de ver uma... Porque no jogo, a gente vê a Ellie, a vingança, ela vai consumindo ela aos poucos. A gente vai vendo um crescimento desse lado dela vingativo, esse ódio, de raiva. Né? Exatamente, esse ódio. E no jogo, na série, eu vi que a Ellie tinha pontos que ela ficava com raiva. Especificamente quando ela via um dos membros ou descobriu alguma notícia. Então eu senti falta dessa crescente, desse ódio dela, ao invés de ver só em momentos, picos, né? Esse ódio subir e descer. E isso, né, galera, assim, tá intrinsecamente ligado na personagem, né? Porque é esse ódio que vai consumir ela durante toda a jornada que faz com que a gente também... Assim, existe uma discussão muito grande, né, desde que o jogo foi lançado, inclusive, ótima escrita do jogo, a gente tá falando dele até hoje, 5 anos depois, né, pelos motivos bons, né, não só pelos motivos errados, mas, tipo, existe uma discussão de quem tá certo, quem tá errado na história, se é a Abby, se é a Ellie, se é o Joe, não sei o que, se no lugar do Joe todo mundo faria a mesma coisa, enfim, né, existe uma discussão inerente a isso desde então, né? E só que o que pega muito do jogo, inclusive acho que as artes do jogo transmitem muito isso, é o ódio da Ellie, é o senso de vingança dela que vai consumindo ela durante todo o percurso, né? Ela não enxerga nada além da vingança dela, né? Em alguns momentos na série a gente vê isso, inclusive no episódio final, né, quando a gente vê ela falando com o Jesse, né, falando, você não é melhor do que eu, quando eles estão ali, né, naquele momento decidindo se vão atrás do Tommy ou não, enfim, né, e aí, você não é melhor do que eu, você faria, no meu lugar você faria a mesma coisa e tudo mais. Então, assim, em alguns momentos a gente vê esse senso de vingança dela, mas em outros momentos está mais atenuado. Talvez, né, por conta de ser uma série, e não sei até que ponto o Neil Druckmann quis mudar isso, né, pra Ellie da série, né. E aqui, novamente, a gente não vai falar que a Bella Ramsey não entregou um personagem, entregou uma atuação digna, porque ela entregou sim, sabe? Tudo que foi proposto pra ela dentro da proposta da série, da proposta dessa temporada, do roteiro, ela entregou e muito mais, sabe? A atuação brilhante dela, isso a gente não tem como negar, né? A gente pode discutir aqui se tá mais atenuado ou não, mas aí é culpa totalmente do roteiro, né? Culpa ou mérito, né? Aí cada um vai ver de uma forma. Isso aí, né? Tem nó, mas eu vou contar depois. Mas, cara, essa atenuação desse ódio dela, dessa vingança dela, desse senso de vingança, dessa vingança cega que a Ellie tem no jogo, é proposital, né? Talvez até para poder ter uma atenuação da própria personagem, e a gente tem uma correlação melhor, talvez, né? A galera assim que não tenha jogado, enfim, né? Porque não é um tipo de reclamação que a gente ouve de pessoas que não tenham jogado. É uma reclamação, e eu vou botar aqui aspas na reclamação, na verdade acho que é mais um ponto de atenção, né, em relação à galera que jogou, né, e tem essa noção do que acontece no jogo e o que está sendo adaptado na série, né. Esse eu acho que é o grande problema no caso, ser uma adaptação. E não à toa a gente tem uma certa dificuldade de encontrar boas adaptações de games, né? Porque quando você troca ali a forma narrativa, e levando em consideração que The Last of Us ele já tem um conceito narrativo brilhante já entregue no jogo, né? Sim. A gente pode, de forma... eu vou dizer ignorante aqui, mas não entendo da forma ruim, tá, gente? Ignorante no caso de não ter o conhecimento. A gente, de uma forma ignorante, a gente pode falar assim, tá fácil, o jogo tá ali, tá pronto. Todo mundo que vê o jogo, que joga o jogo, gosta da história. Só que o fato de você jogar a história, de você estar na pele da Ellie em todo aquele momento,
te ajuda a simpatizar por ela. Isso é óbvio, né? Então, eu que também tô fazendo igual o Jago, né? Voltei a jogar ali pra meio que fazer comparações, querendo ou não, a gente faz isso. Eu notei duas coisas, cara. A primeira é que, se a gente pensar só na parte narrativa do jogo, a Ellie do jogo também é chatinha, tá? Sim. A gente tende a gostar muito dela, principalmente por causa do primeiro jogo, né? Mas a Ellie do segundo jogo, cara, ela é chatinha, velho. Ela é meio tenso, assim, esse ponto. Mas a segunda coisa é que esse instinto de vingança que a gente tá falando tanto, e que eu também senti falta na adaptação, com você jogando faz mais sentido, porque a todo momento você tá atacando alguém, você tá movendo, né, mundos e fundos pra conseguir chegar no seu ideal. E então isso te ajuda a entender que ela realmente tá numa vendetta, né? Eu acho que é aí que a adaptação para a mudança, né, de forma, de narrativa, pode pecar, e eu acho que é aí que pegou demais. Além de outras coisas que, assim, eu não sei se vocês assistiram direto na HBO, como a gente fazia os Neandertais e tal, ou se assistiram no streaming. Eu não sei como é que era na HBO, mas no streaming, no fim dos episódios, tem um making-off de cada episódio. Tem. Eu assisti todos esses making-offs, inclusive. É muito bom. Então, muito bom assistir. Eu achei muito bom, mas eu achei, assim, que tinha muita coisa que eles justificavam no making-off, mas que não faziam sentido você assistir sozinho. Então, assim, eles justificam que eles queriam dar mais vazão à Dina, porque a Dina não tem tanta visibilidade no jogo, né? Por questões óbvias, né? Porque, tipo, a Ellie é a protagonista, tem que jogar com ela. Mesma coisa pro Jesse. Apesar que o Jesse no jogo, como você... ele te acompanha, né, durante o trajeto, né? Então ele acaba tendo uma exploração de diálogo maior do que a Dina, por exemplo, né? Então... com certeza. Inclusive a Dina, pra mim, é uma das minhas maiores críticas do jogo. Por mais que o jogo seja perfeito. Isso. Mas assim, o Jesse, ele fica muito tempo com a gente, mas a gente não explora, tipo, a vida do Jesse, pelo menos é isso que eles falam, né, no make-off. Sim. Então eles deram um certo destaque pro Jesse agora, tipo, no último episódio, deram bastante destaque pra Dina, pra mostrar que ela é uma igual, só que o problema é que no momento que eles foram adaptar isso, eles colocaram no roteiro uma personagem muito mais interessante na Dina do que a sua protagonista, que é a Ellie, né? Querendo dar essa visibilidade pra ela, eles acabaram colocando ela no patamar acima, que entra daí no que o Jago falou, né? De que ela parecia muito mais nessa vendetta do que a própria Ellie, que deveria ser assim, porque era o pai dela. Sim. E fora que a Isabela Merced também é uma... desculpa o palavrão aí, que não tem outra forma, mas é uma puta atriz, gente. Tá? Então, ela entrega muito com um roteiro que deu mais pra ela do que deu pra Bella Ramsey, e tá feita a besteira, entendeu? Pelo menos eu vi dessa forma, embora eu tenha gostado muito da série. Eu queria puxar um ponto, né, que o Thiago trouxe do roteiro, que pra mim foi o que mais me complicou. Porque, cara, assim, como o Thiago falou, The Last of Us 2, parte 2, é um jogo que é perfeito. Tanto que é o segundo maior jogo da minha vida. Eu só perde pra Red Dead Redemption 2, mas é outra história. Mas eu acho assim, o jogo, ele tem muita coisa boa. E eu acho que foi um dos jogos que mais dividiu comunidade na história dos games até então. Mas a gente sabe o porquê, né? As pessoas... Era um lado querendo falar que aquilo não fazia sentido, o outro falava que fazia. Então sempre teve essa polêmica. Eu acho que o mais legal do jogo é que o jogo ele não tem vergonha em mostrar situações que a gente fica, meu Deus, isso aconteceu de verdade. Ele não tem vergonha de matar personagem, ele não tem vergonha de fazer alguma coisa que é muito... não sei o que mas é muito arriscada, muito perigosa aquilo acontecer, que vai dividir a comunidade. Então o jogo não tem medo de fazer isso. E eu acho que... Até porque faz sentido pra história do andamento da história que o jogo se propõe. Faz muito sentido que, por exemplo, o Joel tenha morrido, né? Óbvio que a gente não esperava. Assim, se alguém jogou o jogo em 2020 e esperava que nas primeiras, 3 horas de jogo o Joel ia morrer, eu ia falar, você tá mentindo. Ninguém esperava. Ele teve mais tempo de tela nessa série do que no jogo, né? Ele teve mais tempo. Pois é, você vê só. Mas eu acho que realmente, assim, o roteiro, eu vou ser polêmico agora. Eu culpo a temporada 2, na minha opinião, ser ruim pelo Craig Mazin. Porque o Neil Druckmann, eu não sei se você sabe, mas o Neil Druckmann, ele não participou ativamente da produção da temporada 2. Ele confiou boa parte no Craig Mazin, porque ele tá fazendo Intergalactic,
que é o jogo novo da Naughty Dog. Sim. Então, tanto que o episódio 6, que é o que tem da cápsula espacial com a Ellie, que eu acho aquela cena lindíssima, inclusive na série, fizeram muito bem aquela cena, não tem crítica a isso. Cara, é a melhor eu cena acho da lindo. história dos videogames, tá? Cara, só assim, isso que eu choro vendo aquela cena, eu chorei no jogo e quase chorei na série. Não, eu chorei sim. E eu acho que, assim, pra mim, o episódio 6, ele é dirigido pelo Neil Druckmann, é o único dirigido por ele. Então, eu acredito que ele conseguiu recolher os cacos que a temporada deixou, porque pro finale, eu admito que ela melhorou um pouco. Mas eu, inclusive, vou até trazer uma discussão aqui que eu acho que é legal. Cara, eu detestei eles tirarem o arco de Salt Lake City. Tá. Não vou dar spoiler pra não entrar, porque é uma coisa que acontece depois. Mas, nesse arco, cara, eu acho que é um momento de extrema importância pro jogo. Sim. Porque você remover esse momento e você adiantar ele na cena da varanda, cara, eu achei aquilo muito apressado. Sim. Eu acho que acelerou muito a discussão, acelerou muito a resposta. Porque na cena da varanda, a Ellie comenta, né, que ela sabe, né, da questão e pergunta pro Joel. Sim. E no jogo é diferente, não vou dar spoiler, claro, mas eu acho que no jogo funciona melhor. Você tem aquela sensação de você vê que aquilo dali faz mais sentido no jogo do que na série. Sim. E até pra trazer aqui outro ponto pra vocês acham que a cena da varanda, assim, eu não preciso dar spoiler, mas vocês acham que a cena da varanda é melhor no jogo ou na série? Ah, gente, aí acho que pra mim, indiscutivelmente, é no jogo, cara. Eu acho que como o jogo, ele traz... esse que é a grande questão toda. Eu acho que falar que é melhor ou pior é porque, como são dois tipos de linguagem diferentes, e beleza, a gente pode falar aqui, faltou episódio, poderia ter sido melhor desenvolvido, pode dar mil motivos aqui, mas acho que tudo cai, né, pelo menos a minha visão acho que tudo cai no tipo de linguagem que cada mídia tem, né? No jogo faz sentido que ele tome seu tempo, porque é um jogo longo, é um jogo de 25 a 30 horas de duração, né? Então, assim, faz sentido certas coisas, né, estarem no jogo e serem melhor exploradas no jogo. Não que não possa ser explorado melhor possa também ser tão bem explorado quanto numa série, né, e tudo mais, mas é o tipo de linguagem que vai determinar, cara. Eu acho que não tem como a gente não fugir dessa diferenciação, porque, cara, por mais que a primeira temporada, né, como eu falei lá no começo, ele ter praticamente feito 1-1 do jogo dentro da série, né? Obviamente que com as suas modificações, suas adaptações, né, e tudo mais. Mas o principal disso tudo, dessa discussão, vai ser sempre como é que vai fazer essa adaptação para a linguagem de uma série de TV, né? E aí a gente pode cair também na discussão de se poderia ser mais violento ou não certas cenas, enfim, né, e tudo mais. Tudo eu acho que cai na diferenciação de linguagem para uma mídia ou outra, entende? Então acho que eu dizer que é melhor também ou pior, eu posso falar que é pior, melhor, enfim, mas talvez eu fico com uma sensação de que eu tô sendo injusto também, sabe? Sabe o que eu acho? É porque é o seguinte, a gente tá falando aqui como pessoas que jogaram e que assistiram a série, e aí vai haver essa comparação mesmo. Deveria ter alguém aqui, por exemplo, que só assistiu a série, tá ligado? Sim. Ela poderia assistir essa cena aí e falar, impactou assim de uma forma, tudo mais, ela ia ter uma visão diferente, sacou? Concordo. Mas eu acho que assim, num contexto geral, ela até consegue, saca? Consegue dar uma emocionada, consegue explicar bem ali as motivações, principalmente da Ellie, né? Apesar que nem eu falei, tipo, dessa questão da personagem, vocês mesmo falaram também, da personagem aí, ela tá meio que desconexa da questão do jogo, assim, tipo, das motivações dela mesmo, né? Tipo assim, eu penso nela na série mais como um senso de justiça do que de vingança. Que era o certo, né? Tipo, do jogo, no caso. Verdade. Bom ponto. E nem tem uma parte também que ela tá com o Jesse lá e os caras pegam o Serafita lá e ela vai tentar sair para ajudar o cara. E ela, é uma criança, não sei o quê. Obviamente, naquele momento, fala assim, a gente vai matar. Tipo, a gente tá em menor número aqui. E ela tentando meio que fazer justiça e não vingança ali. Se fosse a Ellie do jogo, ela já ia sair matando, saca? Sim. Tá ligado? Ou provavelmente ela não ia se meter e ia deixar acontecer, ou ia sair sabe? fora, exatamente,
Porque esses eventos no jogo, eles são escolha sua. Por exemplo, aquela cena na série dos Serafitas, que eles arrancam, né, a barriga da pessoa com a foice. No jogo, você tem a opção de salvar a pessoa. Mas é aquilo, é um evento in-game, né, que a gente fala em inglês. Sim, então é um evento em jogo. Então você não necessariamente, assim, se você deixar, o cara morre igual na série aconteceu. Mas é aquilo, são pequenos eventos que você tem a liberdade de escolher da maneira que você preferir jogar. Exato. E tudo vai ter uma consequência, né? E ali, na série, escolheram um caminho, foi escolhido um caminho, né, pra ter uma consequência futura ou não, né? Eu vou ser polêmico aqui, eu vou dizer que eu gostei mais da cena da varanda na série. Eu vou explicar. Primeira coisa, tá? Primeiro, tem o Pedro Pascal, né? Exato. Eu ia entrar bem aí, cara. Pedro Pascal e Bella Ramsey. Qualquer momento que os dois estão juntos, o seriado brilha. É incrível. Nossa, funciona, né? Eles têm uma química, cara, que é impressionante. E, assim, eu acho que... Eu entendo o que o Jago tá falando de a Ellie... Que pequeníssimo spoiler, tá, gente? Mas, assim, a Ellie... Ela que descobre que o Joe estava mentindo, mas de uma forma, assim, com provas, né? Ela não joga o verde igual ela fez no seriado. Eu gostei disso ter sido adicionado à cena da varanda, né? Porque no jogo não acontece naquele momento, acontece antes. Porque a reação do Joel, né? Do Pedro Pascal é ótima. Sim. Ele não conseguir falar, ele só mexe a cabeça chorando já, sabendo, cara, daqui pra frente acabou, né? Talvez fosse algo que no jogo, por maior tecnologia que tivesse, não fosse possível fazer esse tipo de interpretação, né, facial. Né? Pode ser, mas é que assim, talvez eles nem tenham pensado, né, que daria pra fazer isso no momento. Daí o Pedro Pascal vai falar assim, gente, é assim que atua, né? Tanto que fazendo um pequeno... Vou dar uma aulinha aqui pra vocês, ó. Aqui, atuação 101. É difícil não dar spoiler comparando essas duas cenas, Thiago. É complicado. É verdade. Mas assim, fazendo um pequeno parênteses antes de eu concluir. Não sei se vocês viram, né? Mas o penúltimo episódio, que pra mim é o melhor, né? Sem dúvida. E foi o que o Neil Druckmann escreveu. No making of, o Neil Druckmann ele fala, né, que na primeira temporada ainda ele chegou pro Craig Mazin e falou assim, deixa eu te mostrar uma cena, né, que aconteceria aí na segunda temporada. Mostrou a cena no jogo e o Craig Mazin só disse, cara, a gente tem que fazer exatamente igual. Porque tá perfeita. E foi exatamente isso que eles fizeram, né? Só que ainda assim, cara, não sei se todo mundo notou, porque é bem sutil, mas eu acredito que vocês devem ter visto. No momento que eles estão lá, né, na cápsula, e daí passa tudo, e o Joe pergunta, né, se ele mandou bem, ela fala, pô, você tá de sacanagem? Dá pra ver bem certinho que tem uma lágrima escorrendo do olho. Sim, reparei. Sim, reparei. E aquela lágrima foi o Pedro Pascal que botou, isso não tem no jogo. Porque ele disse depois que ele se emocionou com a cena. Então, assim, esse é o nível do cara, né? Então, eu estaria igual a ele, cara, ali. Exatamente. Né, eu acho que essa forma que o Pedro Pascal atua, trouxe pra cena ali na cabana lá que, cara, foi incrível. Trouxe tudo que tinha, mas eu acho que o peso dele falar pra ela, que é algo que no jogo, né, o Joe é um torrão, a gente vê desde o primeiro jogo, e a Ellie acabou herdando esse jeito torrão dele também, né? Ele falar pra ela que salvou ela porque ama ela, pra mim eles me ganharam. Falar, nossa, cara, sim, isso tinha que ter acontecido no jogo. Pois é, eu acho que foi uma adição de fala, realmente, e que, pô, aquilo ali, quando... Cara, me deu uma facada no coração, porque só me deu mais falta do Joel dentro da série /jogo, né? Exatamente por conta disso. Porque a primeira vez que a gente ouve o Joel falar que ama a filha dele, seja a filha dele biológica, quando for no primeiro jogo que a gente não ouviu em momento nenhum, né? Sim. Como na série. E isso tudo conecta, e aí eu acho isso genial, né? Eu acho isso muito maneiro. Dentro de uma montagem de roteiro, conecta com essa mudança do personagem dentro da série, né? E aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Você vê que lá no primeiro episódio o Joel tá fazendo terapia, né? Isso não tem no jogo, é diferente, tem uma mudança significativa aqui, né? Tem comentários pra isso também, mas continue, Marcelo. Aí ele tá fazendo terapia
E aí, naquele momento da varanda, eu acho que é uma catarse da terapia que, cara, pra quem já fez terapia, sabe como é que é a gente ter uma catarse de mudar algum comportamento nosso ou alguma coisa nossa por conta da terapia. Ele admite sentimento, né, pela primeira vez, né? Ele não é só aquele pai turrão, né, que mostra carinho através da proteção, ou enfim, o que seja. Ele expressa o sentimento dele, ele fala, eu te salvei porque eu te amo. Cara, isso foi isso que me quebrou de uma forma. Cara, e só um ator do tamanho do Pedro Pascal, né? E, sei lá, essa química que ele tem com a Bella Ramsey, né? Pra poder fazer essa cena funcionar do jeito que funcionou. E realmente, cara, putz, o episódio 6 é um dos melhores que tem nessa temporada, cara. Eu vou trazer um ponto agora polêmico. Eu vou ser agressivo. Eu achei ruim a ideia da terapia com o Joe. Porque, pra mim, o Joe, isso tá no jogo, né? Já é bem evidente logo no começo. Mas ele não tem vergonha do que ele fez. Ele sabe o que ele fez e ele tem total clareza de que ele fez aquilo porque ele quis. E eu acho que na série me deu a entender essa terapia que ele tava meio que arrependido de ter feito aquilo. Ele sentia certo remorso de não ter tido outra escolha, não se salvar ela. E aquilo me deixou um nó, porque eu falei, cara, o Joel, ele não é assim. Ele é um cara que ele salvou porque ele quis, ele foi egoísta. Ele tirou a opção da Ellie, nem deu escolha, ele livrou ela dali. Então, eu achei essa questão dele comentar, dele chorar, dele soltar essas lágrimas, com uma maneira de dizer, cara, eu não queria ter feito aquilo. Eu não tive opção. Ao invés do Joel, ele no jogo, é um pequeniníssimo spoiler, mas ele não chora na cena do jogo. Uhum. Eu acho que fica melhor, porque deixa bem claro que o Joel, ele não tem remorso. O medo dele é ele perder a Ellie pra sempre. Sim. É ele perder a Ellie e ela nunca mais ver ele e ter raiva dele. Por isso que o Joel se recusa tanto a contar e admitir. Porque ele sabe que a Ellie uma hora pode descobrir e sabe que vai querer abandonar ele. Então ele mantém ela o máximo que ele pode. E, como eu disse, na cena da varanda, me deu a entender que o Joel tava, cara, olha só, além do choro, dá também a entender que ele não queria perder ela, dava a entender que, tipo, cara, eu não quero contar isso. Eu não posso, eu tenho medo. Eu fiz uma escolha que, por mais que eu queira ter feito, era uma escolha que talvez poderia ter outra opção. E eu não gostei. Eu achei que o Joe, nessa questão de terapia, eu acho que não precisava nem da terapia e muito menos ter uma terapeuta em Jackson. Uhum. E, assim, eu tenho outras opiniões também sobre Jackson na série, mas eu vou deixar o Ricardo e o Thiago falarem também pra não ficar muito extenso meu comentário. Não, mas na questão de terapia, eu também acho que, tipo, sei lá, no Joel, terapia, não combinou muito ali. Mas eu deixei levar, né? Falei, vamos lá, vamos ver até onde vai dar. Mas eu já discordo um pouco dessa questão, porque na hora da varanda, né? Ele chorar e tudo mais, eu acho que demonstra aí um lado humano dele, que por mais que ele seja esse brutamontes aí, de ter feito o que fez porque ele quis, naquele momento ele tava ali meio que entregue mesmo, justamente para não perder a Ellie, né? O amor da Ellie ali e tudo mais. E na série foi bem explícito isso, eu gostei pra caramba, inclusive Pedro Pascal aí, o cara é genial mesmo, igual vocês falaram aí. Bom, é essa discordância aí, mas da questão de ter uma terapeuta ali em Jackson, acho que deve sim ter, tá ligado? Não pro Joel em questão, porque foge um pouco realmente dessa parada dele ser esse cara, né, o fortão aí, que faz o que faz porque ele faz mesmo e já era, pra depois ele meio que se redimir ali, de ter que falar, não, pô, né, na terapia ali eu tô me encontrando, sei lá, achei meio desnecessário nesse sentido, tá ligado? Mas, enfim, basicamente isso. Eu vi um pouco diferente, tá? Né, não vou nem concordar nem discordar, porque eu vi diferente. Então, mas. Isso que é bom, né? A gente tem pontos de. A série parece que transmite de formas diferentes pra visões diferentes, né? Então acho que é. O legal jogo, a gente... isso é legal da história. Cada um tem de maneira diferente. Exato. Da história em geral, né? Tanto no jogo quanto na série. Mas assim, eu vi o Joel fazendo a terapia
mais por conta da situação de como ele estava com a Ellie do que necessariamente o que ele fez pra estar tudo tão ruim, né? Eu sinceramente, eu acho que até aquele momento ele não tinha se ligado por que realmente a Ellie estava brava, porque é muito sutil, né? No sexto episódio eu achei genial a escolha do roteiro, né? A escolha de palavras do roteiro, porque a Ellie, ela fala pra ele prometer, na verdade ele promete, né? Que não vai matar o Eugene, e ele mata. Mas no fim da primeira temporada, ela falou pra ele jurar que tudo aquilo que ele tinha contado realmente tinha acontecido, e por isso que eles foram. É verdade. Essa cena é muito bacana. E daí depois que a Ellie, ela dá uma de X9 lá na frente da terapeuta, ele não fala assim, você prometeu, né, que você prometeu não matar o Eugene. Não, ela fala, você jurou. Então foi ali que ela meio que falou assim, cara, você mentiu na minha cara do mesmo jeito que você mentiu antes, que ela explica depois, né, a expressão do Joe, né, quando ele fala as coisas. Isso. Então eu acho, cara, que aquela terapia lá no início, ele tava falando ainda, tipo, cara, não sei porque que ela tá assim, mas tá assim desse jeito, é meio ruim, talvez eu tenha feito algo ruim e tal. E quando a terapeuta, que é o papel dela, por óbvio, né, vai levando pro lado que é o certo, né, e começa a questionar ele o que ele fez, o que pode ter sido, que você vê que ele tá com uma lágrima nos olhos, mas ele fecha a cara na hora, que ele fala assim, eu salvei ela. Então ele realmente ele não se arrepende de ter salvo, mas ele deve ter uma vergonha tremenda de admitir o que ele fez com medo de que julguem ele errado. Que ele acha que ele não errou, mas ele sabe que podem julgar ele errado. Eu acho que é aí que quando a Ellie tá questionando ele lá na varanda, cara, foi a mentira primária, né? Ele falou já lá no início que sabia que ela não ia gostar e que se ele mentisse pra ela provavelmente ia embora. Sim. Ele não teria ela pra ele, né? E eu queria trazer também, trazendo aqui um ponto que o Thiago falou do Eugene. Hoje eu tô advogado do diabo, gente. Eu não gostei do Eugene na série. Eu achei que, porque pra mim, é um pequeno spoiler no jogo, mas o Eugene, ele não tá presente, vamos dizer, fisicamente, né? Não tem ele no jogo, eu acho. Não, ele tá, mas assim, só por foto e comentários. Sim, verdade. O que não tem a terapeuta. A terapeuta é uma personagem nova na série, ela não existe no jogo, é isso aí. Inclusive, a esposa do Eugene na série é diferente do arco do jogo. Não vou dar spoiler, claro, mas você encontra por meio de cartas e fotos e comentários dos personagens ao redor. Tipo o Bill também. O Bill, a gente, como não tem o aprofundamento dele no jogo, a gente tem na série, né? Também a gente só vê por carta, né? E tudo mais, né? Por sinal, que episódio, né? Mas enfim. Nossa, meu Deus do céu. Um dos melhores episódios dos últimos 10 anos da série, sabe? De série de televisão. Mas eu acho que pra mim, o Eugene, eu não gostei do Eugene porque eu gosto da ideia é um pequeno spoiler do jogo, mas a ideia do Eugene no jogo é que todo mundo gosta do Eugene, todo mundo aprecia o Eugene, porque eles até falam, né, que nós vivemos tanto quanto o Eugene. Eu gosto, né, desse personagem que todo mundo respeita, todo mundo cativa. E na série, botam que o Joel matou ele, sabe? Botam que o Joel não deu escolha pro Eugene poder ver a mulher dele, que eu concordo com o Joel plenamente. Eu acho que o Joel, ele era um risco muito grande levar o Eugene em Jackson, podendo virar um zumbi. Eu acho que o Joe, ele, apesar de ele ter prometido pra Ellie, eu acho que ele fez aquilo que era necessário, tanto que tinha protocolos pra isso, né? Mas eu senti que o Eugene nessa série, ele foi... Pra mim, não era o Eugene do jogo. Eu acho que eles só pegaram um personagem pra esposa terapeuta e pensaram, cara, a gente vai dar um arco pra ele que é mais bonitinho, né? Como é que vamos botar esse arco pra intrigar as pessoas poderem entender o que aconteceu? Porra, tem esse cara aqui no jogo que não aparece, só aparece por comentários, fotos, anotações. Vamos botar ele como nome aqui. Então, pra mim, na série, não é o Eugene que a gente conhece no jogo, é um outro Eugene. Cara, eles colocaram easter egg, é simples assim. É isso. Esse personagem que pra eles era importante pra narrativa. Sim. Pra mim foi isso também. Eles readaptaram o personagem, assim como eles fizeram com o Bill na primeira temporada, assim, não, obviamente, igual, né, mas pegaram a ideia de fazer uma readaptação pra botar uma certa importância nele ali pra segunda temporada, até como... eles precisavam readaptar a forma de como a Ellie descobre toda a mentira do Joe, né, e tudo mais. Eu
eu acho que eles precisaram reutilizar o personagem, o que, assim, pra mim, funcionou dentro da narrativa que a série se propõe, e aí se foi melhor ou não pior do que o jogo em relação ao jogo, aí cabe de discussão, né? Mas eu acho que funcionou dentro da proposta de narrativa da série. Eu não gostei muito da parte da Ellie ter questionado, né, o Joe dos vagalumes, né? Por conta do Eugene. Dentro do que foi a proposta, pra mim funcionou. Porque pra mim foi uma questão que a Ellie, ela se... Cara, ela aprende isso muitos anos. Essa questão dela não ter sido... Não ter tido a vacina, do Joe ter falado pra ela que existiam outras pessoas imunes. Então a Ellie, ela por anos, ela engolia esse sentimento. Então, pra mim, ela soltar por meio do Eugene, pra mim não bateu muito bem, não. Eu acho que os caras tentaram achar um caminho ali, né, pra fazer isso, porque exatamente. No primeiro episódio que eles já soltam isso, né, tipo, a própria terapeuta, ela fala, você matou o Eugene, né, tipo... Sim, ela fala você isso, fica meio, você ela fica fala meio que odeia ele. Isso. Até depois acontecer e mostrar a cena que eu particularmente gostei, assim, mas entendo também esse ponto aí. O ator do Eugene é fantástico. Sim, a atuação dele foi espetacular. Sim. Vou fazer uma pergunta capciosa aqui. Se acontecesse exatamente como aconteceu, mas não fosse no aniversário de 19, se no aniversário de 17 anos da Ellie, você acha que seria mais aceitável? Acho que não. Não Porque sei. Pra mim o problema não é nem a questão da idade dela. Pra mim o problema é como as coisas foram... É porque juntou, sabe? Juntou o arco do Eugene, comprovação da Ellie sobre o Joe ter mentido dos vagalumes. Eu acho que foi esse ponto que pra mim não funcionou. Tá. Não, é que você tinha comentado, né? Tipo assim, da demora que ela ficou remoendo. É que no jogo ela tá com 17 quando ela descobre. Né? Sim. Por isso que eu perguntei. Eu acho isso muito bom. Eu acho que... tanto que na cena... A cena no jogo, né? Que que eles vão pro planetário, né? Tem um dinossauro, enfim. Ela tá com 14 anos. Não, 14? Vai fazer 15 anos ainda. Não, ela, né? ela tá com 16. 16? Ela tá com 16. Eu confirmo porque eu joguei faz pouco tempo essa cena. Ela tá com 16. 16, eu fico, o Thiago sabe. Cara, eu fico meio chateado cortar a parte dos dinossauros. Eu acho nem que fale. Como precisava readaptar pra série, talvez assim. Eu acho cara, que ele. eu acho muito bonito, cara. É uma cena que complementa. Ok. Porque é uma surpresa beleza. você ver os dinossauros, você passa numa sala e você, de repente, você vê o planetário. E, cara, a reação da Ellie, assim, inclusive... Ficou muito bem na série, quando ela vê pela primeira vez o dinossauro. Cara, é muito fofa. Tanto no jogo quanto na série. Isso é verdade. Eu não imaginava que a nossa maior discussão ia cair nesse ponto. Eu só quero dizer que, assim, eu amo essa parte toda dos dinossauros. Eu sou uma criança dinossauro, né? Eu também. Criança dinossauro, criança ET, etc. Né? Enfim, eu fui uma criança dinossauro. Eu gosto demais de toda a cena no jogo, mas o que me deixa mais indignado não é assim, cara, não quiseram fazer isso na série, daí já foram direto pra parte do planetário. Tudo bem. Inclusive, né, cara, é incrível como a Bella Ramsey, ela consegue atuar com 14, 15, 16, 17 anos, você compra todas as idades, cara. Isso é incrível. Compra, né? É verdade. Inclusive, eu gosto mais da Ellie na idade entre 14 e 17. Eu acho ela muito engraçada, cara. Cara, é muito legal. Quando ela ainda tinha brilho no olhar, né? Os boletos não chegaram, né? Exato. O Golf ainda não chegou. Nossa, não. Aí, indignado... O que me deixou indignado, Marcelo, é que você viu os making-offs. O Pedro Pascal, ele agradece toda a turma em um dos sets. E é o set dos dinossauros. Ou seja, eles gravaram isso e tiraram da série. Isso é o que eu não sei. Aí é fogo. Inclusive, Thiago, eu não me lembro se eu estiver enganado, mas tem uma ação no jogo que você pode subir no dinossauro com a Ellie? Pode. Sim, você sobe, você faz isso. Aquela parte que ela sobe e fala, I'm on a motherfucking dinosaur. Eu posso xingar inglês? Bom, xinguei. Agora já foi. Agora foi. Eu não vou cortar. Essa parte, cara, tá exatamente igual no jogo. E a gente que tá escala. Eu cometi o erro de pular essa parte. Mano, aí você também, pô. Eu pulei, cara, é porque eu fiquei tão empolgado em ir na área dos dinossauros que não me tocou na cabeça que eu tinha que subir o dinossauro. Não, e é mais legal no jogo, cara, que você pode pular
da cabeça do dinossauro e você mergulha na água. E o Joe fica maluco, tipo... Ele fica doido, ele fica, meu Deus, garota. Eu adoro. Vai, que se pega no olho, garota. Eu adoro. E na série ele só fala, olha... É, né? Ele fala, se você descer daí em segurança, a gente vai lá pro museu. É isso, é bem por aí. É o pai permissivo mesmo, né, gente? Cara. Mas eu É quero... isso, né? Ele não conseguiu mimar a primeira filha, mimou a segunda, desculpa. Exatamente. Não, e ele mesmo cara, aí fala, você também né, pegou que, no coração, hein? Se a Sarah estivesse viva e conhecesse a Ellie, ele falou que eles seriam muito amigas. Nossa, sim, seria. É verdade. Mas pra gente não ficar falando só desses dois personagens, né? Eu acho que tem mais 3 pontos aqui que eu quero trazer, que são pontos que chamaram muita atenção na série, né? Ou o lado bom, o lado ruim. Eu vou começar com o menos pior pra mim, né? Que é a cena da invasão dos infectados em Jackson, que originalmente não tem isso no jogo, né? É uma cena totalmente nova, né? Que tem aqui na série. Que eu gostei dessa inserção, acho que fez sentido com toda a estrutura narrativa da série, né? Até porque mostra no primeiro episódio lá, quando quebra um cano, que tem cordyceps ali, né? Tem um negócio saindo lá do cano e tal. Então, pra mim, fez sentido e eu gostei de toda essa ação em Jackson, né? Quero saber de vocês sobre isso. Quero falar ainda sobre a Abby, né, e a falta dela. E quero falar sobre a cena, né, antes da gente falar aqui do episódio final, da gente falar do final e como termina, e da cena, né, da morte do Joe, que tem uma mudança ali significativa em relação ao jogo, né, principalmente a Abby, né, dando em cima do Joe, né, que, nossa, isso é muito mais bonita do que eu imaginava. Nossa senhora. Assim, dando em cima, né? Eu tô brincando, obviamente, não foi nada. Esse aí eu já vou dizer, eu aceito porque é o Pedro Pascal. Eu também. O Marcelo nega, mas ele diria a mesma coisa se essa fez Pedro Pascal. Claro que eu não nego, eu não vou negar, eu diria a mesma coisa. Você é muito bonito, pena que eu tenho que te matar. Só pena isso. que tá no roteiro que eu tenho que te matar. Exato. Mas eu queria começar com essa cena de Jackson, né? Eu queria a gente discutir um pouco essa cena de Jackson, que eu gostei bastante da forma como foi feita, né? Principalmente que eles não fizeram essa cena à noite. Amém, senhor, né? Eles nunca vão aprender com o Peter Jackson como fazer uma cena de batalha à noite, né? Mas beleza. Isso aí, estamos botando um patamar muito... Meu amigo, um filme de 2002, ele consegue botar no chinelo uma cena de batalha à noite do que uma produção de 2020, cara. Senhor dos Anéis até hoje é um filmaço, cara. Nossa, mas cara, pelo amor essa é uma de Deus. discussão para outro dia. Exato. Mas cena de Jackson, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa inserção. E só pra falar um negócio, porque assim, na primeira temporada todo mundo tava reclamando que tava faltando infectado e tudo mais. Uhum. E aí os caras pegaram, né? Vocês querem infectado? Então toma. Saca? Tipo aqui, ó, toma, que tem bastante, então, sabe? Eu acho que foi um Então, deleite, é tipo, assim. tá ligado a cena lá do... quer palmito? Toma palmito. Toma tipo, palmito. Então toma eu acho que eles infectado. colocaram tanto infectado ali, no restante dos episódios ali, até esqueceram de novo, né? Aí se alguém reclamar, eles falam assim, já teve um tanto lá, rapaziada. Já teve. A nossa cota aqui da maquiagem já foi. É. Né? Eu tive uma questão porque eu achei muito boa a cena, muito bem feita. Mas eu não gostei de ter jogado Jackson como a protagonista dos primeiros 3 episódios, pelo menos. Que pra mim, eu considero Jackson como o Jardim do Éden, do universo The Last of Us. É um lugar de paz, que todo mundo tem atenção, é tranquilo, tem trabalhos, casa, comida, enfim, é uma vida. E eu não gosto muito da ideia de você... Eu acho melhor ter menos infectados do que mais... Porque pra mim, ele é sobre sobrevivência, sobre um mundo que passou por um apocalipse, continua vivendo, e as pessoas, o quanto a humanidade, ela demonstra, né, quanto ela mudou e quanto ela piorou. E eu acho que Jackson ter essa invasão zumbi, cara, pra mim não bate muito com a lógica de The Last of Us. Pra mim faz mais sentido você ter hordas, sim, né, claro, sempre tem hordas. Mas pra mim é mais sentido você ver as pessoas dentro desse universo do jogo do que de fato você ter uma invasão de infectado em Jackson. Eu gostei, eu achei uma inserção ótima, a execução ótima.
Ao contrário, né, do que o Jago falou, né, respeitamos todas as opiniões aqui, desde que não afete ninguém, né? Fica tranquilo. Claro, com certeza. Mas eu discordo porque eu gosto dessa visibilidade de Jackson, porque assim, de volta, né, no jogo a gente tá muito focado no ponto de vista da Ellie. Então, óbvio, né, quando você quer expandir o negócio, algumas vezes você erra. Eu vou dizer, né, tipo, erra com a Dina acertando, porque na verdade eles acertam até demais com a Dina, e daí ela acabou ganhando o protagonismo que não precisava, né? Mas Jackson é um lugar que a gente queria saber, eu pelo menos, né? Eu queria saber mais, porque a gente dá aquela andadinha no começo do jogo, né? Vê a criancinha andando, então você fala assim, cara, isso aqui funciona muito bem, né? Como o Jago falou, é um Éden, né? Só que, cara, ainda é uma comunidade. Em comunidades nós temos conflitos. Eu achei muito legal ver conflitos dentro de Jackson. Não os conflitos com os infectados, né? Mas como o que aconteceu com os infectados trouxeram outros tipos de conflitos para a comunidade. Eu achei bem interessante, inclusive aquela parte do tribunal, né? Sim, lá sim, dentro de Jackson. Eu achei bacana. Foi meio parado. Tem uma galera que reclama que foi parado. Achei que se prolongou demais, mas achei interessante mostrar Poderia isso. ser menos, talvez, de fato. Exato. E eu achei, e assim, tem coisas, né, que são colocadas, que são pra ter um pagamento depois, né? Então, foi legal eles colocarem isso pra depois a gente ver que o Jesse, na verdade, votou não e ter toda a justificativa e os motivos disso, né, lá no último episódio. Ao contrário de algumas inserções que, por exemplo, botar de motivo nenhum a Ellie cair na ilha dos Serafitos pra logo depois sair. Isso pra mim eu ainda não achei. Eu ia comentar sobre isso também. Isso eu achei muito ruim, cara. Nossa, cara, eu vou comentar também um pouco sobre isso depois no final, mas eu quero terminar falando sobre Jackson, cara, que inclusive, Ricardinho, se quiser falar. Na verdade eu falei um pouquinho mais sobre os infectados terem entrado lá e que eu achei que os caras... Sim. Né, tinha falado, vamos lá, colocar um monte de infectado aí pra povo parar de reclamar. Mas assim, eu acho que tem os caras falou aí também na questão de ser uma comunidade, ela também tá suscetível a esse tipo de coisa, né? Não é só esse Jardim do Éden, né? Uma hora ou outra vai acontecer algo desse tipo, e eu achei interessante os caras inserir isso na série e causar esse, tipo, estrago, assim, logo de começo, né? Tipo, é no segundo episódio, é no segundo, né? Acontece isso, então, porque o primeiro eu achei bem paradinho, mas o segundo episódio já mostra mesmo, eles ali sofrendo esse tipo de coisa e provando também que consegue se reconstruir, né? Marcelo, eu queria só trazer um ponto entre os que você trouxe, só pra comentar, porque eu não gostei desse, em inglês, a gente fala time skip, no momento que a Ellie sai de Jackson pra se vingar. Passaram, se eu não me engano, foram 3 meses. Foram 3 meses. Mas no jogo, cara, na mesma noite, é imediato. Assim, no dia seguinte, a Ellie vai embora. Sim. E eu não gostei desse tempo distante de 3 meses, porque, cara, sou bem direto com esse ponto. Eu gosto da Ellie chegando, cara, que se dane. Você vem comigo ou não? Eu vou sozinha se for preciso. Então, eu gosto disso. Eu gosto de ver a Ellie irritada. E como eu trouxe o ponto no começo, né? Pra mim, tempo de 3 meses que passaram, cara, eu não entendi por que a Ellie ficou em Jackson. Nem sequer cogitou sair, sabe? Eu fiquei muito confuso nesse ponto. Cara, eu acho que assim, o que aconteceu, né? Numa questão narrativa mesmo. Eles queriam colocar essa invasão de Jackson. E Jackson não ia conseguir se recuperar do dia pra noite. Então eles deram esse tempo. Aí o que eles fizeram? Até teve a recuperação da Ellie mesmo, que ela se machucou, né? Enfim. Isso, eles fizeram a Ellie ter... Assim, não fica explícito que eu acho um erro absurdo, né? E a gente pode ver isso mesmo porque o Jago tá falando. Mas o meu entendimento o Manny dá aquele chute nas costelas dela, cara, perfurou o pulmão. É o mínimo que eu imagino pra ela ficar 3 meses. Sim. Mas ela chegou a quebrar mesmo? Eu não lembro na série. Sim, quebrou. Então, eles não falam... Eles não deixam claro, esse é o problema. E eu acho que exatamente esse é o problema, cara. Cara, era só... Mano, eu fico muito brabo com qualquer produção audiovisual, cara, que uma coisa
poderia ser resolvida em 10 segundos com 2 linhas de diálogo e os caras não botam. Sim, Seria esse concordo. Cara, concordo. parece tipo a pessoa que dá que fala pra ela, né, que agora tá tudo bem, só fala assim, cara, pô, perfuração de pulmão é complicado mesmo de recuperar. Pronto. Nossa senhora. Economizava até. Pois é, e fora que depois tem o tempo de luto, né? Eu acho que essa atenuação também, eu acho que tá muito... A gente pode começar a ver essa atenuação do senso de vingança da Ellie pra mais um senso de justiça, como o Ricardinho falou. Essa atenuação da raiva dela também, eu acho que vem muito por conta desse tempo de luto que ela fica dentro de Jackson, né, de 3 meses e tal. E aí acaba meio que atenuando também, né? Eu acho que tá ali poderia ter sido um pouco mais claro pra gente essa atenuação, né? E, enfim, né? Eu achei que se fosse feito de uma forma melhor, tá? Não necessariamente do jeito que foi feito. Mas eu gostei de algumas formas que eles colocaram na série, que a gente não tem tanto no jogo, demonstrando que apesar da Ellie ter esse sentimento de vingança, né, e essa vontade de se vingar da Abby exclusivamente, afeta ela de formas mais fortes do que aparece no jogo. Que, cara, essa última cena, assim, quando ela nota que ela, sem querer, matou a Nora. A Nora não, desculpa. A Mel. E a Mel estava grávida e ela ainda fica, tipo, ela fica desesperada porque ela queria tentar ajudar a tirar a criança e não consegue. Daí, na hora que vê que ela morreu mesmo, ela cai em lágrimas e tal. Eu achei isso muito mais interessante de ser mostrado. Tipo, do negócio da vingança nunca é plena, né? Matar um enveneno. Ela pensa assim, olha o tanto de merda que tá dando, porque eu tô atrás dessa tal de Abby. Eu não queria fazer nada disso. Ela não queria, né? Não, e ela mesma fala, né, pra Abby, que ela não queria ter matado a Mel e o Owen. Isso. E ela confidencia, né, que pra ela foi assustador ter sido fácil torturar a Nora. Sim. Então, assim, sim. Eu queria que tivesse mais disso no jogo também. No jogo, tudo que você vê é que toda vez que ela vai chegar lá no teatro, ela tá com a mão tremendo e daí ela meio que se força a ficar firme. No jogo, o personagem é muito mais reto, né, do que com curvas, né? A Ellie, ela é muito... A gente tem esse entendimento que ela é puro ódio, né? Ela é tipo Vegeta, puro ódio. Ela já é mais puxada pro Joel, né? E isso é um ponto do jogo até porque... Isso é do jogo mesmo, não tem como a narrativa. Mas é porque a Ellie, ela tem esse trauma do que ela tá fazendo, a partir ela tortura a Nora. Mas no jogo, cara, você mata centenas de pessoas antes de chegar na Nora. É verdade. Então, assim, você mata e você mata com muita satisfação, porque a gameplay daquele jogo é fantástica. Sim. Então, tu mata com uma alegria imensa, cara. Aquilo é muito gostoso de jogar. Caraca, tu chega lá, dá-lhe uma facada no bucho de alguém. Ai, que delícia, caralho. Facada no bucho, toma. Bem na parte de toma esse 38 aqui na tua cara. É tipo assim, mas então, é justamente isso. É porque o jogo é assim. Mata um monte de gente na pilinha lá. É muito bom. Cara, assim, pra mim é aquelas partes com a WLF que você tem que atacar em stealth. Cara, é muito legal. Você mata a pessoa, o cara fala: José, você matou meu amigo! Cara, eu adoro essas reações, cara. O pessoal começa a te xingar porque você matou a pessoa. Fala, é verdade. Vou te pegar. É muito louco, cara. E eu acho muito legal essa escolha que eles fizeram no jogo, porque assim, é uma forma deles humanizarem quem você tá matando, pra mostrar assim, mano, olha o que você tá fazendo. Mas é isso, você jogando, você tá não. Cara, eu só não tenho isso quando eu mato cachorro. Aí realmente aí já dói. Aí eu fico sentindo, né? Doguinho não dá não, maluco. Aí pior que quando você dá um tiro, ele dá um uivado assim. Ai, mano, não. Porra, aí acaba comigo, cara. Editor, não coloca esse efeito sonoro, pelo amor de Deus, cara. Por favor, não. Já dá trauma o suficiente no jogo. Não, e fora que, bastidores, a minha cachorrinha tá dormindo aqui do meu lado, tô tranquilo. Nossa, assim, ela tá num sono tão bonito, cara, tadinha, cara. Mas ainda bem que não tem gatinho também no jogo, né? Nossa, mano. Não, já esse gatinho aí não dava, cara. Aí pra mim, já, cara, cachorro dói no coração, mas gatinho dói na alma, cara. Não dá. Mas eu queria ir para outro ponto agora, né? Senão a gente não anda, né? Muita coisa a falar. Eu queria ir para outro ponto agora, que foi o ponto que talvez tenha mais me desagradado na série, que foi o ponto Abby, né? E eu vou dizer logo de cara, eu não gostei da decisão de não deixarem ela musculosa como no jogo, porque toda essa construção
do corpo da Abby, e assim, eu não tô querendo aqui ser machista nem nada, não é esse sentido, tá, gente? Entenda o que eu tô falando. A construção do corpo da Abby no jogo, dela ter os músculos, dela ser forte, né, e tudo mais, é proposital com na verdade tem sentido, ele não é só, tipo, eu quero construir um corpo forte, Eu sou né, grande e forte. eu sou grande e é isso, acabou. No jogo é o escape dela. Exatamente. O escape dela tem Ela sentido focou o porquê dela se preparar, porque tudo aquilo que ela constrói de corpo, né, de fortaleza, de força, é proposital para caçar o Joel. Né, dela ser uma sobrevivente para poder caçar o Joel. Tem sentido a construção do corpo dela. E aqui eles simplesmente cortaram, né? Obviamente que a gente tá falando aqui de uma atriz que também é uma atriz maravilhosa, né? Eu não tenho o que reclamar da escalação da atriz, né, para viver a Abby. Ela é muito boa, ela entregou uma Abby que para mim foi muito convincente, mas o ponto da construção do corpo faz parte narrativamente da história da Abby. Não é estético, essa é a diferença. E eu acho, e pra mim, cara, o diferencial, um dos diferenciais da Abby é essa força sobre-humana. Cara, ela é um monstro. Eu digo até que ela é quase o Hulk. Porra, tem um braço assim do tamanho um trapézio gigante. Cara, a mãe tá on demais, cara. Porra, não, on pra caramba. Então, assim, eu acho que você tirar isso da Abby é você tirar uma parte muito grande da personagem. Sim. E eu fico muito curioso e um pouco preocupado em como eles vão lidar. Marcelo, Thiago e Ricardo sabem, não vou dar spoiler, mas como eles vão lidar com essa questão da Abby e ela treinando o músculo, porque é uma coisa pessoal dela. Então, eu quero ver como é que a série da terceira temporada vai lidar com isso da Abby, esse lado, né, dela. O meu chute é que... Vocês devem lembrar, cara, quando saiu o jogo, né, 5 anos atrás, teve muito hate em cima da Abby. Muito, né? Muito. Nossa. Por milhões de motivos. Ela motivos. cortava o disco, cara. Cara, desproporcional, cara. Desproporcional pra caralho. De uma forma absurda, ridícula, mas assim, uma das maiores críticas, cara, que tinha na época é falando isso, não tinha como ela ser musculosa desse jeito, né, nesse mundo e não sei o quê. Irmão, você não sabe, irmão. O cara não viu o estádio ainda, mano. O cara não viu o estádio. Exato. Né? O cara não joga o jogo, é que é reclamado o corpo da mulher, cara. Pelo amor de Deus. Eu chutaria que os caras fizeram essa escolha porque falaram assim, mano, eu não quero esse hate de volta. Eu também acho. Pode Eu acho que foi uma escolha covarde pra mim. Você não... De tantas escolhas que eles poderiam ter atenuado em relação à série, da série pro jogo, acho que eles escolheram a pior e deram o pior motivo. Então, eu acho que inclusive volta um ponto, né, só... Thiago, desculpa interromper. Isso volta no ponto aí, porque, cara, o jogo, ele é muito corajoso. E a série é, pra mim, o oposto. Por isso que eu acho que eles vão começando a mudar algumas coisas um pouco mais acessível. Não acessível, um pouco melhor. Não, eu acho que você tá totalmente certo, cara. O jogo é o que é. Mesmo, e assim, né, vamos lá, voltando. Teve muita crítica na época que saiu, infundadas, tá? Não vou ser parcial aqui pra caramba. Infundadas, mas teve muita crítica. Mas o jogo se provou com os anos, porque se teve muita crítica no começo, hoje em dia quase todo mundo idolatra o jogo. Ainda tem gente que odeia, tá? Ainda tem gente que odeia. Ainda tem gente que odeia. Mas gente assim, né? Que a gente sabe que tipo de gente, não né? ouvir. Mas eu quero dizer assim, que o jogo, se ele começou com sendo bombardeado em Metacritic, o caramba, né? Ele se provou correto pela ousadia dele, que é isso que eu já tava falando. E a série não ir pro mesmo caminho, né? Tentar botar panos quentes em vários pontos ali, me afeta pra caramba também. Eu acho que está perdendo um tanto da essência do motivo pelo qual a gente idolatra tanto esse jogo, pelo que ele fez 5 anos atrás. Eu concordo também, porque tipo, eu acho que eles agiram de uma forma covarde agora na série, sendo que eles foram corajosos demais, né, com o jogo. E aí eu não entendo, porque
Cara, os caras foram corajosos de admitir isso, soltar e falar, mano, o negócio é assim, o personagem é assim, vocês têm que aceitar, tá ligado? Sim. E também de colocar você na pele do vilão. Quem que é o vilão? Quem que é o mocinho, vamos dizer assim, saca? Essa que é a grande questão aí. Isso é legal, cara, eu adoro isso. Isso que é o mais da hora discussão do jogo. E aí, tipo, pra chegar na série, eles meio que, dá uma amenizada, passar a mão na cabeça, assim, não faz muito sentido pra mim. Não faz. Não, e assim, eu acho que assim, matar o Joel não só é uma das não só é a coisa mais brutal. Isso foi. É uma das decisões mais brutais dos jogos em geral. Sim. O Joel é um personagem amado. Todo mundo. Cara, ninguém esperava. Não, assim, quando eu vi a cena pela primeira vez, cara, eu falei, não é possível. Alguém vai chegar, vai dar um tiro, vai dar uma parada. Não, ele morre mesmo. E eu falei, cara, desculpa. Palavrão. Mas, pô, não é possível, cara, que isso realmente aconteceu. Tanto que, assim, quando eu vi a primeira vez, eu vi gameplay no YouTube. Cara, eu corri pra comprar o jogo na hora. Eu também acompanhei no gameplay. E aí, tipo, eu fiquei também em choque, cara. Eu fiquei, não, mas peraí. Vai chegar uma hora que os caras vão falar assim, não, é um sonho. Apesar de falar, mano, se fosse um sonho também, eu achava, mano, que merda, né? Mas ele tá no hospital, ele tá no hospital, ele tá bem, rapaziada. Ele tá bem, ele só perdeu um olho. Mas foi corajoso pra caramba acontecer isso, então, mano. Sim. Não, e é uma cena brutal ainda, cara. Você vê, não é nem tiro, é brutal mesmo. Não, e aproveitando, já vamos falar dessa cena da morte do Joe, que é uma das coisas mais impactantes. Até então, né, eu não quero entregar muito, mas até então é uma das coisas mais impactantes que tem no jogo, né, essa decisão de você matar o protagonista, né, e do primeiro jogo, né, porque o protagonista do segundo é a Ellie, não tem como dizer que não é, né, e a Abby, as duas são protagonistas, né, e, cara, a cena na série, ela foi menos brutal, o que eu não acho ruim, né? Eu acho que talvez tenha atenuado por conta do público geral, né? Pode achar que seja, porque novamente, gente, eu vou repetir isso e não tem como não repetir. Linguagens diferentes, né? No jogo você tem uma liberdade para ser um pouco mais violento. Inclusive, quando eu descrevi a cena para Lívia, né, minha esposa, como ela acontece no jogo, que ela é relativamente diferente do que acontece na série, né? Ela ficou em choque, falou, gente, isso aqui não cabe na televisão, cara. Nem que seja, nem por mais que seja um HBO, streaming, né, e tudo mais, a gente já tenha visto coisas escabrosas já acontecendo em outras séries, mas é o tipo de cena que pra ela ficaria muito em choque se fosse de 1 para 1, né, do jogo pra série, né? É pra quem nunca jogou, cara. Pra quem nunca jogou, brutal, cara. Assim, de verdade brutal. É brutal, porque pra quem não se recorda, né, a Abby, né, com toda a sua força, e ali você vê o sentido da força Abby, porque, cara, vamos ser bem sinceros, né, a gente acha que é muito fácil furar o corpo humano com qualquer coisa, mas não é, mano. Pra você dar eu não sei se alguém aqui já experimentou dar soco na cara de alguém, mas, cara, não é fácil. Não, eu não sou violento, eu não sei como é que é. Não, é assim, eu também nunca dei porrada em ninguém. Assim, eu sou carioca, mesmo. Sou vascaíno, mas nunca me envolvi em briga de torcida, tá? Vou deixar bem claro aqui, tá? Mas, Marcelo, gente, não hashtag Marcelo nunca entrou numa briga. Nunca entrei numa briga. Torcedores, calma. Torcedores, calma, né? Exato. Mas não é fácil você acidentar o corpo humano. É difícil, cara, porque, cara, ainda mais que a gente tem musculatura, né, tem toda a questão, enfim, né, então toda a nossa questão biológica não é fácil. E aí faz muito mais sentido você entender o porquê que a Abby construiu o corpo dela para ser uma máquina de matar, exatamente por conta desse momento da vingança da Ellie, né, em relação ao pai dela, né, que ela vai lá e mata o Joe a requintes de crueldade, né, tá dando porrada com um taco de golfe na cabeça do Joe até afundar o crânio, sabe? Então é brutal, e aí você entende o porquê que tudo aquilo, toda essa construção da Abby é desse jeito no jogo, né, e que aqui na série foi feito diferente, né, no final das contas ela só pega o resto do taco de golfe e enfia no pescoço do Joe, né, matando ele, né, e é uma cena muito diferente, né, apesar de ter todo o espancamento, né, ter o tiro no joelho do Joe, né. Então ela já começa com a 12 no joelho do rapaz, né? Mano, caralho, ela estoura o joelho do Joe, mano. Não, e eu só ia trazer um ponto aí, Marcelo, que, cara, a força da Abby é tão absurda que ela soca um zumbi. Uhum.
Ela dá um soco na cara. E no jogo você pode dar, tipo, hit kill no zumbi só com um soco, maluco. É bizarro isso. A Abby você pode fazer stealth e você pode matá-la com mata-leão. Cara, é bizarro. Há uma correção aqui, rapaziada. Não é zumbi, é infectado, tá? Infectado. Não, rapaziada, o pessoal vai me matar agora no deleção. Tem gente que vai vir e falar, mas não é zumbi, é infectado. Não é zumbi, é ganado, por exemplo, Resident Evil. Sabe? Ganado, Existe cada nome de feixe. Olha só, tem zumbi, tem infectado, tem frenético do Days Gone, tem tem também agora os ganados. Cara, é muito nome diferente. Mas ó, só colocando aí um asterisco, talvez um ponto final nesse assunto, né, da morte do Joe. Eu acho que pra gente não foi tão impactante porque a gente jogou, a gente viu no jogo, que era muito mais bizarro e principalmente porque, cara, é o seu ponto de vista, né? Você tá como a Ellie vendo ele sendo espancado. Agora, pra quem não jogou e assistiu a cena, eu acho que foi tão impactante quanto. Com certeza. Por mais que não tenha sido tão brutal, foi algo que você falou, cara, nível Casamento Vermelho, assim. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que sim. Eu até tenho, se procurar, né, no Instagram, tem páginas de memes lá que mostram aquela cena do Capitão América Guerra Civil, que tá o Tony Stark perguntando pro Capitão América, né, tipo, você sabia sobre os pais dele lá? Só que eles colocam, né, tipo assim, quem jogou o jogo, quem não jogou o jogo. É verdade. Você sabia? Daí o Capitão América só faz um 5 a cabeça e faz não acredito. Não, eu acho que tem um vídeo, tem um canal na internet que é um pub em algum lugar dos Estados Unidos. E eles fazem um vídeo, e aí eles fizeram um react da morte do Joe. Cara, assim, tinha dois lados. Tinha um lado da pessoa chorando na cena do Joe, e tinha um outro da pessoa séria, assim, sem emoção. Essa daí eu falei, pô, essa sabe e tá relembrando, tá tendo um PTSD da época, tá vindo tudo assim na mesma hora. E é muito legal você ver esses dois lados, porque é como o Thiago falou, cara, mesmo pra quem não viu, não sabe que o Joe ia morrer, cara, é uma cena extraordinariamente surpresa, você não espera. Sim. Que a Abby vai dar uma 12 na perna do Joe, sim, vai matar ele, sim. sabe, vai torturar ele. Cara, mas eu que tava esperando, me surpreendi também. Eu gostei muito dessa cena na série, assim, eu fiquei, cara, que da hora, mano. Saca? Sim, ficou bem feito, né? Me voltou aquele sentimento de ter visto no jogo a primeira vez, que realmente foi um choque, né? Dessa vez eu não tive choque porque eu não tive a surpresa, mas mesmo assim eu me surpreendi na questão de, tipo assim, os caras fizeram bem, apesar de não ter ficado igual, né, e tal, mas eu fiquei assim, cara, mano, você sente, até eu quase chorei, assim, eu fiquei, mano, caramba, mano, é tipo, essa cena se repetindo, ele morreu mesmo, tá ligado? Não, ele vai voltar, tá ligado? E eu acho que pra mim um ponto que também até pouca gente comenta, é que eu acho que o que mais dói é você ver o Jesse e a Ellie no cavalo, a Dina no outro, e no último take quem tá sendo arrastada do cavalo. Sim, sim. Nossa, assim, cara, o corpo, ele arrastando o corpo, aquela né, cena da Ellie olhando pra trás e vendo o corpo do Joe arrastando, cara, aquilo eu falei, isso foi uma edição muito legal. E no jogo não é a Dina que tá ali, né? Não. É o Tommy. É isso. Pra gente já ir encerrando, gente, porque a gente já tá... Nossa, já estouramos muito aqui o tempo, né? Pra gente ir encerrando, eu quero falar um pouco sobre o final, né, da série, né? A gente comentou aqui rapidamente sobre a passagem muito rápida da Ilha das Serafitas, dos Serafitas, né? Eu achei que muito qualquer coisa. Sem sentido nenhum, né? Não, sem sentido nenhum. Pra mim era mais fácil não ter essa cena do que ter, porque não fez sentido nenhum ela parar na ilha, é só pra gastar tempo. Então parar isso na me ilha. incomoda muito em séries, cara. Adaptação, principalmente, saca? É de tipo assim, uma enrolação no começo pra você contar uma história que realmente demanda isso, ele quer explicar ali nos mínimos detalhes, pra chegar em um momento específico que os caras só jogam assim uma cena tal. Acho necessário. E rushar o negócio, mas começa a correr com o negócio e, tipo assim, entregar só 7 episódios e falar, não, vamos taca aí no meio aí. A gente precisa terminar isso aqui e deixar o resto pra depois e, nem explicar o que aconteceu, o que foi aquilo. Pois é. Aí, no final, depois que ela sai lá da ilha, né, ela volta pro caminho dela, chega no aquário. Tem aquela cena que, de certa forma, a gente já comentou aqui, né, da morte da Mel, né, e do Adam, né? Owen, isso, Owen, né?
Que eu espero que seja, assim, na próxima temporada eu espero que ela seja melhor explorada, talvez seja, não sei como é que vai ser, né? A gente não tem certeza, né? E isso, a falta de um pouco mais de episódio pra explorar o lado da Abby tenha faltado, né, nessa temporada, mas eu não sei como é que vai ser na próxima, né? Enfim, a gente espera que aconteça. E aí, cara, a mudança da forma que a Mel morre, né, na série aqui em relação ao jogo, eu não sei se eu gostei, né? Eu achei assim, ok, é diferente, né? Eu aceitei. E aí, depois a gente já tem aquele final, né, que a gente já conhece, né, da Abby invadindo lá o auditório, né, e aí o Jesse morre, né, ele vai de arrasta, muito rápido. Eu digo, pra não falar que ele morreu, eu falo que ele relaxou. É isso, né, ele deu aquela relaxada, né, e corta no final, depois que a gente ouve um tiro, a gente não sabe o que acontece exatamente, a gente só ouve um tiro, né? Aí corta pra cena do dia 1 de Seattle, a Abby acordando dentro do estádio pra quem não conhece um pouco de futebol americano, é sim o estádio do Seattle Seahawks, né? E aí termina a série, né? Com a visão do estádio, volta pro dia 1, né? Ao que tudo indica, parece que a série na terceira temporada vai dar um pouco mais de atenção pra Abby, né? Eu não sei se ela vai ser inteiramente focada, né? Apesar do Craig Mazin, né, ele ter falado que a série vai ter um foco ali na Abby e tal, não sei o quanto de foco vai ter, né? Aí cabe como que vai ser esse desenvolvimento, né? E aí eu quero saber de vocês, todo esse trecho final aí, o que vocês acharam, né, pra gente poder encerrar aqui o nosso programa hoje. Cara, eu, trazendo um pouco, voltando, né, ao Serafitas, eu acho muito ruim, eu entendo o motivo, porque eles queriam apresentar a guerra, não vou contar o que é, mas queriam insinuar que tem uma guerra acontecendo, e pra mim, eu acho, a pior coisa também disso tudo é ela cair na ilha e ter um barco pronto do lado dela esperando pra ela sair dali. Cara, foi muito qualquer coisa. Ela tropeçou ali, pronto. Pô, foi o roteiro falando, cara, olha só, tem um barco aqui, você vai ficar aqui, você vai embora. Pô, pra mim não fez sentido nenhum. É o roteiro rushando, bem como o Ricardo falou. Rushou e acabou, é isso. Do final ali, o que eu acho mais... Assim, pulando essa parte aí do Owen, da Mel também, que pra mim eu achei legal na série. Mas uma coisa que me deixou assim... Não é nem incomodado também, não tem muito sentido, mas... No finalzinho ali, quando a Abby chega, né, e acontece todo aquele clímax ali, o Lev tá junto com ela, né? E na série não tem, não foi nem mencionado. Então não sei como é que eles vão inserir aí ele na série, na próxima temporada, mas ali no jogo ele tá junto ali, né, e tal. Bem lembrado. Eu não me lembrava desse detalhe do Lev junto com... Eu não me lembrava. Eu acho que é o seguinte, Caraca. tá? Eu também estranhei. Eu não vou falar muito sobre isso, porque, né, querendo ou não, é spoiler da terceira temporada. Mas, assim, duas coisas que me chamaram a atenção e que já me remeteram ao jogo, e eu não vou falar exatamente o que é, tá? Então, quem jogou sabe. Quem não jogou, aguarde, né, pra temporada. Mas uma delas quando a Abby, ela chega lá no teatro, ela tá com uma marca de corda no pescoço. Sim. Então, né, guarde essa informação. E a segunda coisa é que quando sabe aquele efeito borboleta, né? Aquele... Exatamente. Então, tudo será explicado em algum momento. Quando a Ellie chega lá no aquário, ela passa por uma sala onde tem uma serra cirúrgica e um monte de ataduras sujas de sangue. Guarda essa informação também, vai fazer muito sentido na terceira temporada. Mais um efeito borboleta aqui agora. Exato, então, assim, eu acho que toda essa questão que a gente esperou ver alguma coisa aí no finzinho da segunda temporada, porque a gente sabe o que acontece no jogo, vai ser explicado em algum momento ali da terceira temporada. Agora eles só jogaram pra... Esperamos, né? Você falar, tava lá. Pra mim, não tem o Lev na cena, porque não escalaram ator pro Lev ainda. Faz sentido. Pode ser. Ou ele tava atrás ali, né, no cantinho. Pode ser. Assim, a gente tem só não como viu. dar uma justificada? Tem, óbvio que tem. Cara, a Marvel faz isso.
a HBO também consegue. É isso. Mas assim, ó, só dizendo só o meu último ponto aqui, né, dessa parte final, pra mim a única coisa que realmente destoou no episódio final inteiro foi essa ida ridícula que não era necessário pra ilha dos ele Serafitas, acabar né? caindo lá na Ilha dos Serafitos pra logo depois ir embora. No making off eles tentam dar uma justificativa, não comprei, tá? Mano, foi pra mim, Não era só motivo pra gastar a grana do O budget. que eles pra falaram? Eu fazer não cheguei a ver, não. Eles falaram que no jogo original, né, tipo, a ideia original no jogo era que ia ter um momento que ela ia estar lá na Ilha dos Serafitos, eles acharam que era uma boa ideia colocar isso agora nesse último episódio pra mostrar pra Ellie que por mais que ela quisesse defender aquele menino que estava sendo atacado pela WLF, né, porque ele estava em defesa e tal, dentro da comunidade dos Serafitas, outra pessoa não importa. Tipo, você chegou lá, você vai ter o bucho furado e dane-se. É isso aí. E também pelo fato de que começa a guerra na comunidade Serafitas, eles largam ela pra cuidar da própria comunidade, pra voltar naquela história do Jesse conversando com ela sobre comunidade, blá blá. Não comprei nenhuma dessas ideias, cara. Não, eu também não. Pra mim foi só pra gastar budget, pra mostrar eles, olha como que a gente consegue fazer algo impressionante na televisão, com barcos e coisas e tanques e e olha como a Bella Ramsey é impressionante, que ela se sopou pra poder fazer essa cena a toco de nada. Mas, cara, nada. isso eu acho que é muito do Craig Mazin. É muito dele querer dramatizar as séries que ele faz. E olha, rapaziada, pra mostrar, né, ó, tem aqui uma ilha que os Serafitas existem, já mostrou antes, né? Não, e assim, cara, tipo, você quer mostrar de volta, né? Volta pra aquela ideia de que, cara, você com 10 segundos você consegue responder as coisas. Ao invés de fazer ela capotar, ir pra ilha, depois ela ir embora da ilha e ver a ilha sendo atacada de longe, mostra só a ilha sendo atacada de longe. A gente já tinha dado contexto que a galera tava entrando nos barcos e indo pra algum lugar. Resolvido no caminho que ela tá indo pro aquário, ela poderia passar de fundo lá e tal. Não precisava ter tido esse rolê pra ela parar na ilha pra mostrar. Não precisava. Não precisava. Foi um Deus Ex Machina muito feio, cara. Não, foi uma cena totalmente jogada fora a troco de nada, porque aquilo ali não acrescentou simplesmente nada no andamento da história. Foi só pra ela fazer um pit stop na ilha. Acabou, sabe? Mas agora, deu nervoso aquela cena, tá? Não, deu nervoso, porque é uma cena, né? Por mais que seja uma cena à toa, é uma cena até bem feita. Mas acho que é isso, né, gente? Alguma coisa mais que a gente queira acrescentar, né? Pra gente poder já se encaminhar ao final. A gente tá quase estourando. Cara, o Silvio vai matar a gente. Passou o tempo. O tema desse jogo não dá pra conversar pouco, não tem como, né? A gente pode passar 4 horas conversando, né? Fácil. Com certeza. Um negócio legal, deixa eu só comentar um negócio legal que eu vi, assim, que na série mostra, eu não sei se tem isso no jogo também, eu tô meio perdido aqui, mas eu vi uma cena que tem na série, que é quando o Isaac mata todos os caras dentro daquele do furgão, né, e tal. E não sei se tem isso no jogo exatamente, mas no jogo... Não me lembro de ter tido isso, não. No jogo você encontra esse camburão e abre, tipo, a Ellie vai lá e abre e tem uns soldados mortos lá dentro. Então acho que eles fizeram essa linkagem aí. Sim. A série e o jogo, e ficou legal. É um easter eggzinho. Dá um contexto de como o Isaac, tanto no jogo quanto na série, né, ele ser personagem inescrupuloso. Eu não sei se ele é inescrupuloso, mas eu acho que ele faz de tudo, sabe? Eu acho que ele não vê limite, entendeu? Mas, finalizando aqui da minha parte, Marcelo, eu vou dizer o seguinte, cara. O meu sentimento com The Last of Us segunda temporada é o mesmo que eu tive com o Demolidor Renascido, que a gente falou a respeito, que eu gostei, mas eu fico louco da vida que podia ser muito melhor. Sim. Exato. Eu também. E assim, só por né, finalizando aí, no finalzinho da primeira temporada, cara, eu fiz uma aposta quando é que ia acabar a segunda temporada, e eu posso dizer que eu acertei. Aí, então, eu tenho dinheiro pra ganhar aí. Aí, se tivesse apostado grana, olha aí, ó. Mas acho que é isso, gente. Vamos encerrar então aqui por hoje, né? Acho que entre mortos e feridos, acho que o saldo, assim, pelo menos
da minha parte, do Thiago e talvez do Ricardinho, o saldo é positivo, o Jago nem tanto, né? Apesar de ter alguns pontos que você gostou, né, e tal, mas... Sim, mas eu acho que, se você der minha opinião, se puderem jogar o jogo ao invés de ver a temporada, façam isso. Ok. Porque a temporada 2, eu acho que o jogo te dá mais informação do que a série te dá. E a minha opinião aqui, pra encerrar, eu trato essa temporada como um miojo quando você tá com fome ali. Ele mata a sua fome, mas Bela analogia. não é aquele banquete. Mas é isso. Então, antes que a gente, né, comece a babar de comer aqui, né? Vamos encerrar então o programa hoje. Queridos ouvintes, se vocês gostaram ou não da série, deixa aí nos comentários, tanto das nossas redes sociais, né? Lembrando que nós estamos lá no Instagram, como @BlackCompanyBR_, né? Estamos ali no Threads, no Buscar, no X, né? Você vai encontrar esses links aqui na descrição desse episódio. Deixe também um comentário lá no nosso YouTube ou no Spotify, né? Se você não é inscrito nesses canais, inscreva-se e ative as notificações para ficar sabendo quando um programa novo da Black vai entrar no ar, né? Seja em todos os podcasts, estão todos no mesmo feed, né? Então tem podcast a semana inteira para você. Então é diversão da Black a semana inteira, né? Se você também estiver ouvindo a gente aqui por algum outro agregador de podcast, não deixe de se inscrever, né, no nosso canal aí nesse agregador, não deixe de ativar as notificações e se permitir alguma avaliação e um comentário, deixa aí também que isso ajuda a gente demais, beleza? Então é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui hoje, um beijo na alma de vocês e Joe, te amo para sempre, né, e até a próxima, valeu!